Nestes últimos dias, Deus deu um profeta verdadeiro para a sua igreja verdadeira. Satanás também preparou alguém como profeta para a sua sinagoga. Os dois profetas são, na verdade, duas mulheres, e elas falaram coisas parecidas sobre o mesmo evento, a aparição de Lúcifer nos final dos dias. Você vai se surpreender pelo fato de que, embora estas duas mulheres fossem totalmente antagônicas sobre a aparição de Satanás, suas palavras se convergem. Gostaria de saber como cada uma vê estes últimos eventos. No final, há ainda uma coisa que vai te deixar alarmado. Primeiro vamos falar de Ellen White. Em Apocalipse 12:17, vemos que a característica do remanescente final de Cristo possui duas características: guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, vemos que este testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sem dúvida, este remanescente está dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois são os únicos que guardam todos os mandamentos de Deus. E quando vemos a história desta igreja, então encontramos Ellen White. Quem foi ela? Ellen Gold White nasceu na cidade de Gowan, no Maine. Ela estudou até os 9 anos de idade, quando sofreu um acidente, que a incapacitou para continuar os estudos e quase a matou. Era uma jovem fraca e doente. No entanto, em dezembro de 1844, quando Ellen tinha apenas 17 anos, teve sua primeira visão. Ao longo de sua vida, teve aproximadamente 2.000 visões e sonhos proféticos. Daí em diante, esta frágil mulher se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Mesmo praticamente sem escolaridade, escreveu aproximadamente 100.000 páginas nas mais diversas áreas, incluindo educação, espiritualidade e saúde. Antecipou muitas coisas na ciência médica, no mundo espiritual e religioso moderno. Muitas de suas profecias já foram claramente corroboradas. Se você quiser saber mais, vou deixar um link na descrição sobre esta mulher de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita ter uma profetisa moderna. Seu nome de solteira, Ellen Gold Harmon. Seu nome de casada, Ellen Gold White. Por cerca de 50 anos, Ellen G. White escreveu extensamente sobre saúde. Ela preconizou princípios para os quais ainda não havia prova científica. Como poderia alguém, com apenas a terceira série primária, escrever da forma como ela escrevia, se não por inspiração divina? Ellen G. White se antecipou no tempo por mais de 50 anos. Em contrapartida, temos Alice Bailey. Ela nasceu em 1890 em Manchester, Inglaterra, e morre em 1949. Foi uma das fundadoras do que hoje é referido como o Movimento da Nova Era. Em sua autobiografia, ela conta como, em 1919 e pelos próximos 30 anos, ela foi visitada por um espírito invisível que a convenceu a registrar seus ensinamentos, que se tornaram a base para 28 livros. Ela fundou uma organização chamada Lucifer Trust, que expandiu ainda mais sua influência através da criação de outros grupos. A ONU, por exemplo, possui um forte vínculo com Lucy Trust e os ideais ocultistas de Bailey. No site oficial da Lucy Trust, encontramos este apoio às Nações Unidas. Alice Bailey foi uma das seguidoras de Helena Blavatsky. E então, Helena Blavatsky é aquela que criou, que fundamentou a teosofia. Helena Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico e também uma das mentoras ideológicas da nova era, diz o seguinte a respeito de Deus e de Satanás no seu glossário teosófico. Deus. A teosofia não acredita no Deus bíblico nem no Deus dos cristãos. Rechaça a ideia de um Deus pessoal. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. Satã. O clero de todas as religiões dogmáticas considera Satã como inimigo de Deus. Porém, ao deixar de ser considerado segundo o espírito supersticioso e antifilosófico das igrejas, Satã converte-se na grandiosa figura de um personagem que faz do homem terrestre um homem divino. Deus e Satã
Os dois supremos são uma só e a mesma entidade, vista de dois aspectos diferentes. Veja a próxima citação do livro Orthodoxy and the Kingdom of Satan. Mas enquanto podemos ver claramente como Bailey forneceu o modelo de como a cultura ocidental se desenvolveu desde 1945, vamos também confirmar como não são apenas as ideias dela que estão no coração da ONU, mas veja até que ponto suas organizações têm influência nas reuniões dos delegados da ONU. A Lucifer Publishing Company foi criada por Bailey em 1920, mas como o nome revelava um pouco sobre suas intenções, foi mudado em 1922 para o Lucis Trust. Hoje a Lucis Trust serve como consultoria para as Nações Unidas. Esta posição dá aos seus representantes um assento nas sessões semanais, proporcionando influência direta nos membros da ONU e a direção que a ONU move. Mas a Lucis Trust não tem influência apenas através de sua posição na ONU. Seus administradores incluíram John Rockefeller, Thomas Watson, ex-embaixador dos Estados Unidos, Henry Kissinger e vários membros do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos da América. O Banco de Windsor foi reconhecido no passado como um contribuinte ao Lucis Trust, mas os detalhes foram removidos de seu site. O ex-secretário-geral adjunto da ONU, e ganhador do Prêmio Unesco pela Educação para a Paz, Robert Miller, estabeleceu escolas que ele declarou abertamente estão enraizadas nos ensinamentos de Alice Bailey. Isso é típico da Lucis Trust, que reconhece a importância de direcionar as crianças para a propagação de suas ideias. Eles estão bem conscientes da importância de jogar o jogo a longo prazo. A Organização das Nações Unidas está totalmente ligada a Alice Bailey. Para você ter noção de como os princípios desta profetisa de Satanás estão em voga no mundo, dê uma olhada nas metas que ela deixou, escrita em uma de suas cartas. 1. Tirar Deus e a oração do sistema educacional. 2. Reduzir a autoridade dos pais sobre os filhos. 3. Destruir família tradicional. 4. Facilitar o aborto e torná-lo legal. 5. Facilitar o divórcio e mudar mentalidade de casamento vitalício. 6. Promover homossexualidade. 7. Rebaixar a arte. 8. Usar mídia para controlar mentalidades. 9. Criar um movimento interreligioso. 10. Fazer com que a igreja e o governo endossem estas mudanças. Enfim, agora que vimos brevemente quem é Alice Bailey e Ellen White, vamos ver o que estas duas falaram sobre a aparição de Satanás a esta terra e veremos como seus escritos se convergem. Primeiro, devemos ter em mente que o que para Ellen White será a personificação de Satanás como Jesus, ou seja, a manifestação do anticristo. Para Alice Bailey, será o próprio Cristo. O que devemos ter em mente é que quando Bailey fala de Cristo, nós devemos entender como sendo Satanás. Alice Bailey escreveu um livro chamado O Reaparecimento de Cristo. Neste livro ela escreve como será a vinda do que ela chama de Cristo. Veja só. Seu reaparecimento e seu consequente trabalho não podem estar confinados a uma pequena localidade ou território desconhecido para a grande maioria, como sucedeu em sua anterior aparição. O rádio, a imprensa e a difusão de notícias farão com que sua vinda seja diferente da de qualquer outro mensageiro que lhe precedeu. Os rápidos sistemas atuais de transporte permitirão que as multidões cheguem a ele, pela televisão. Seu rosto chegará a ser familiar a todos e, em verdade, todos os olhos o verão. Ela demonstra que Satanás virá não em um grande evento glorioso nas nuvens do céu, onde de fato todo olho o verá. Vemos claramente que este é o anticristo, porque o próprio Jesus nos disse: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 25 ao 27. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24, 31. A vinda de Cristo será um evento glorioso e mundial.
sem restrições geográficas. Ellen White nos dá uma informação muito preciosa. Não será permitido a Satanás imitar a forma do advento de Cristo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. A glória que o cerca não será excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoará nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá as mãos e pronunciará uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz será meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia, curará as doenças do povo e, em seu pretenso caráter de Cristo, alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Segundo Alice Bailey, o que precisa acontecer no mundo para que Cristo venha? Ela, a reaparição de Cristo, virá como um reconhecimento do poder na liderança, através de mudanças dinâmicas, nos assuntos do mundo, e através da ação tomada pelas massas do povo a partir das profundezas de sua própria consciência. Ela disse que Cristo virá a partir de mudanças ocasionadas no cenário mundial por meio das massas. Em outras palavras, haverá movimentação dos povos para a chegada do Anticristo. Ellen White responde quais serão essas movimentações. Elas serão em prol de pisar a lei do Deus eterno. Estará relacionado ao decreto dominical. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Elas serão em prol de pisar a lei do Deus eterno. Estará relacionado ao decreto dominical. Alice Bailey diz que seu Cristo virá em resposta de um apelo. Ellen White diz que Satanás virá em resposta também a um apelo. Sua vinda depende do apelo, tão a miúde e silencioso, de todos os que aguardam com esperançosa intenção. Depende, ademais, da constância dos discípulos de Cristo e seus colaboradores iniciados, que trabalham nos numerosos grupos religiosos, políticos e econômicos. Um esforço a mais, e então o último dispositivo de Satanás é empregado. Ele ouve o clamor incessante para que Cristo venha, para que Cristo os liberte. Esta última estratégia é personificar Cristo e fazê-los pensar que suas orações são respondidas. Mas isso responde à última obra de encerramento, a abominação da desolação que está no lugar santo. Tanto Bailey quanto Ellen White demonstram o contexto do mundo em que Satanás virá. Ele virá a um mundo renovado, conquanto não seja ainda um mundo melhor, novas ideias ocupam a mente das massas e novos problemas aguardam solução. Entretanto, antes que ele possa vir com seus discípulos, terá que desaparecer nossa atual civilização. No próximo século, começaremos a compreender o significado da palavra ressurreição, e a nova era começará a revelar seus profundos propósitos e intenções. O primeiro passo será a emergência da humanidade, da morte de sua civilização, de suas antigas ideias e modos de viver, do abandono de suas metas materialistas e de seu detestável egoísmo, do seu progresso em direção à clara luz da ressurreição. Ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a madurar, e segue-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade,
curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Enquanto para Bailey, nossa civilização deve desaparecer, em que emergências calamitosas ocorrerão para fazer o mundo mudar. Para White, o próprio Satanás estará causando emergências climáticas no mundo. Coisas terríveis têm ocorrido no mundo, e infelizmente piorarão. Além de tudo isto, há um conceito nos escritos de Alice Bailey que precisa ser conhecido. Estou falando do que ela chama de hierarquia celeste. Isto se refere a um grupo espiritual onde Cristo é o líder. Neste grupo se encontra deidades de todas as religiões e povos. No site oficial da Lucy Trust, há a seguinte definição desta hierarquia. Abre aspas. A ideia de um grupo de seres sábios e iluminados trabalhando nos bastidores para guiar nosso planeta. O grupo tem sido conhecido por muitos nomes, incluindo a hierarquia espiritual, os mestres da sabedoria, os irmãos mais velhos. Em tempos de crise nos assuntos humanos, grandes mestres emergiram da hierarquia para o mundo do tempo e do espaço. Estes incluíram Sócrates, Krishna, Maomé, o Buda e o Cristo. Alice Bailey diz que haverá uma exteriorização da hierarquia. Aqui está mais um conceito dela. O que isso significa? Bem em seu livro, Exteriorização da Hierarquia, ela afirma que exteriorização é a etapa em que o Cristo e os mestres de sabedoria poderão aparecer publicamente e começar a trabalhar de maneira pública, aberta e visível no mundo dos homens. Em outras palavras, as deidades das religiões, como Buda, Maomé e Krishna, incluindo Jesus, começarão a aparecer e atuar publicamente. Isto é intrigante. Ela afirma que a divindade pagã se manifestará. Pois veja o que Ellen White também diz. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá um desfile externo cada vez maior do poder pagão. As divindades pagãs manifestarão seu poder de sinal e se exibirão diante das cidades do mundo. E essa delimitação já começou a ser cumprida. Os dias estão se aproximando rapidamente, quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com vestes de anjos, enganará, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Todo o vento de doutrina estará soprando. Interessantemente, Alice Bailey nos dá uma data em que nos indica a proximidade do aparecimento desta exteriorização da hierarquia, ou seja, do aparecimento de Satanás. Eia o que Bailey descreve no livro A Exteriorização da Hierarquia. Este momento favorável, no que se refere ao planejamento particular de que estamos tratando, vai de agora até o ano 2025, um breve período de tempo, na verdade, para a consumação do propósito maior do Logos planetário, implementado pelos 3 centros maiores do seu corpo de manifestação. Assim, um grande e novo movimento está em curso, ocorrendo intercâmbio e interação enormemente aumentados. Assim continuará até o ano 2025 depois de Cristo. Nos anos que transcorrerem de agora até então, grandes mudanças acontecerão e a grande Assembleia Geral da Hierarquia que se reúne, como de costume a cada século de 2025, com toda probabilidade definirá a data para a primeira fase da exteriorização da hierarquia. O ciclo atual de agora até aquela data é tecnicamente chamado de a etapa do precursor. É de natureza preparatória, de teste dos métodos e destinada a ser reveladora em suas técnicas. Precisamos notar que Alice Bailey não está marcando uma data para o aparecimento do seu Messias, mas sim indicando uma proximidade. Afirmo isto porque ela própria havia escrito em outro livro. Não nos é dado conhecer ainda a data e o momento de seu reaparecimento. De qualquer forma, 2025 é um ano decisivo. Sobre este ano, encontramos a seguinte afirmação no site da Lucy Trust. 2025 é um ano jubilar no calendário cristão e judaico, que também é o foco da profecia. Há motivos para
Esperar que os mundos da alma e da vida humana exterior estejam cada vez mais alinhados nos anos e décadas seguintes a 2025. Isso pode significar pessoas que alcançaram alguma medida de iluminação espiritual emergindo como líderes em todos os tipos de assuntos humanos, unindo as centenas de milhares de servidores mundiais de todas as partes do planeta, iniciando um renascimento na cultura e civilização globais. A profecia até sugere o surgimento, em algum momento indefinido, de uma figura semelhante a Cristo, reconhecida por pessoas de inclinação espiritual em todas as religiões. Uma citação poderosa esta. Parece indicar uma forma de reavivamento espiritual. Agora perceba que não foi somente Alice Bailey que apontou para 2025. Veja este outro vídeo em que falamos sobre isto. Deixaremos o link na descrição. De qualquer forma, não devemos basear nossa fé em data. Não obstante, é-nos requerido saber a proximidade da vinda do Cristo verdadeiro. Ellen White escreveu diversas vezes sobre 6.000 anos de pecado no mundo. Olhe aqui algumas citações do livro O Grande Conflito. Durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Bem, é muito coerente pensarmos que o 7º milênio será o milênio de descanso no céu, que vemos em Apocalipse 20. Mas será que seria possível saber quando estaria perto de terminar estes 6.000 anos? É certo que sim. Ellen White nos mostra que desde Adão até o ano que Jesus fora tentado no deserto, ocorrera 4.000 anos. Veja esta citação. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador. 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Isto se deu no ano 27, depois de Cristo. Assim sendo, os 6.000 anos se daria no ano de 2027. Bem, um jubileu está prestes a começar. Você está preparado? Está fundamentado na rocha o bastante para suportar ao brilho de Satanás e não se curvar perante ele? Está preparado para não transgredir a lei de Deus na última cena deste drama milenar? Que Deus te guarde e te ajude. Compartilhe com as pessoas este vídeo para que outros possam se despertar. Não deixe de dar o like, pois isto também ajuda muito.